O Marquinhos também falou na entrevista coletiva, não foi só o Tite, né? E me chamou bastante a atenção uma aspa que a gente tirou do Marquinhos, que ele diz o seguinte sobre o Neymar, a recuperação do Neymar. Ele disse o seguinte, abre aspas para ele: na hora, no momento, até de gerir tudo, é uma situação delicada e difícil. No momento pós-partida, eu o vi triste. Acho que é normal por tudo aquilo que ele sonhava, a vontade que tinha e agora estar sofrendo uma lesão. Hoje, após exames, tratamento, ele está dormindo na fisioterapia, fazendo 24 horas por dia. Isso mostra o quanto ele quer estar de volta com a gente. Fecha aspas, portanto, para o zagueiro Marquinhos, um dos líderes dessa equipe, um dos caras também, apesar de ser um cara novo, é um dos caras rodados, um dos pilares desse time e falando sobre essa vontade do Neymar em estar de volta. É lógico que o Danilo também, a gente repercute bastante, mas o Neymar é o principal jogador da seleção, todos os holofotes em cima dessa lesão do Neymar, portanto, que está 24 horas na fisioterapia para voltar logo. Nilson, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que ele precisa voltar logo mesmo, eu acho que é um cara que faz muita falta para a seleção brasileira, não fez uma partida excepcional, o primeiro jogo não, mas ele é um cara que faz falta. É o tipo do jogador que em 2 lances ele pode decidir um jogo. Olha o Messi ontem, a Argentina fez um primeiro tempo horroroso, né? Que jogou a Argentina no primeiro tempo foi lamentável. Aí o Messi pega uma bola e pimba, decide o jogo, mudou totalmente a característica do jogo da Argentina. É o que pode acontecer com o Neymar. O Neymar é o tipo do cara que ele numa bola, mesmo não jogando nada, não estando muito presente no jogo, numa bola ele decide. Então eu torço demais. Posso falar um negócio aqui? Eu coloquei na minha rede social, queria dizer o seguinte, eu não votei no Bolsonaro, não, para presidente da República, não votei, não. Mas eu acho uma coisa de uma mediocridade gigantesca você torcer contra um cara por causa da posição política dele. Gente, isso daí é de uma pequenez, de uma mediocridade, de algo que precisa ser muito revisto no comportamento humano, sabe? Eu vou repetir aqui, eu não votei no Bolsonaro, não, mas você sabe, o cara torcer contra o Neymar por causa de uma posição política, isso é um dos maiores absurdos que eu já estou vendo acontecer aqui. Muita gente em rede social, muita gente falando, tomara que não volte, tomara que se dê mal, mas que coisa medonha. Onde é que vai parar o ser humano, gente? Isso foi triste demais. Eu coloquei, teve uma repercussão muito grande o que eu coloquei na minha rede. Eu falei, a primeira oportunidade que eu tenho para falar na Jovem Pan, eu tô falando. Sabe? Acho triste demais torcer contra um cidadão por causa de uma posição política dele. Sai pra lá, né? Sai pra lá, isso é de uma pequenez absurda. Eu vou torcer pra recuperação dele imediata e que ele arrebente na Copa do Mundo. O que nós queremos? Que ganhe a Argentina, que ganhe a França? Eu não, eu quero que ganhe a seleção brasileira. É óbvio que eu quero que ganhe a seleção brasileira. Os outros são fortes, mas a gente torce para a seleção do Brasil e eu estou torcendo demais pela recuperação do Neymar. Bruno, outros jogadores da seleção brasileira também falaram sobre isso, né? Brasileiros que torceram, comemoraram a lesão do Neymar, né? Depois que ele saiu ali com o tornozelo inchado. Antes do diagnóstico, muita gente torcendo para que ele estivesse até fora da Copa do Mundo. Algumas pessoas repercutiram isso, jogadores da seleção. O Rafinha se posicionou, né? O Neymar até compartilhou a publicação do Rafinha. O Casemiro falou brevemente sobre isso também. É natural que exista toda essa repercussão por aquilo que o Neymar representa, mas os jogadores da seleção mostraram que estão, de fato, fechados com o Neymar, né? Que o Tite criou ali um ambiente de família entre os jogadores da seleção brasileira, né, Bruno? Sim, dá toda a impressão que esse grupo, eles se dão bem mesmo, que eles gostam de estar juntos e eles têm razão nessa questão. Há uma coisa totalmente desproporcional. Você pode gostar ou não gostar da pessoa pública ali, no caso do Neymar, mas é uma coisa totalmente maluca, querer que o cara quebre a perna, querer que o cara não possa jogar, querer que o cara tenha algum problema físico, de saúde. É uma loucura, isso aí é uma coisa absurda, uma coisa que você não pode. Você pode falar, não gosto do Neymar, tá bom, é direito seu, mas você falar, não, tomara que ele quebre, que ele esteja com o pé quebrado e não jogue mais. É brincadeira, né? É uma coisa absurda, uma coisa que foge de qualquer racionalidade, é uma coisa que é totalmente desqualificada, não tem o que... E o ideal para os atletas da seleção, cada vez mais, para mim está bem claro, não veja a rede social, dá para o assessor tocar, nem entra, faz uma particular fechada
para sua família, amigos, e nem entre. Já que precisa ter, tá bom, é a minha rede oficial, é o assessor, nem olha. Olha, nem sei, o ideal é o jogador, não sei nem minha senha tá com o meu assessor, nem sei qual é a minha senha disso aí. Ele põe algo institucional, sei lá, Casimiro. Hoje Casimiro vai jogar pelo Manchester United contra o Brighton. Ótimo. Hoje tem Brasil e Suíça, Casimiro vai estar em campo. Acabou. Nem olha, não vale a pena. Wanderlei, o que você pensa a respeito disso? O que repercute nas redes sociais chega no vestiário, afeta de alguma forma? Eu quero acrescentar nesse pacote o Gilberto Gil. Sim. Horas depois desse episódio, da contusão do Neymar, lamentável, aconteceu, recuando um pouquinho só, com o Gilberto Gil, um homem de 80 anos, sendo esculhambado, desrespeitado, né? Você pode não gostar das músicas dele, você pode achar que ele é um fraco compositor, você pode achar que o Neymar é superestimado, que o Neymar não joga tudo isso, que a seleção não precisa dele, que pode ser campeão do mundo. Você pode achar o que você quiser, mas você não pode torcer porque um ou outro tem preferências políticas diferentes. Então, é isso que eu penso, né? E esses episódios, os dois, por exemplo, que são os mais recentes, que estão sobre a mesa, isso aconteceram vários, mas em cima, isso está sobre a mesa, esses episódios mostram que, como diria um amigo meu, o prumo está mostrando que tem alguma coisa errada nesse quadrado, no conjunto da obra, no que nós estamos vivendo nos últimos tempos. É isso que eu penso. De alguma forma, pode chegar dentro do vestiário essa repercussão negativa? Zero. Eu acho que chegaria como, digamos assim, alguma coisa que pudesse incentivar ainda mais o cara dar a volta por cima. É isso que eu acho, mas não altera no vestiário, nem vai alterar com relação ao Gilberto Gil. É só momento, o cara sente, claro, ninguém gosta de ser urubuzado, né? Querendo que você não prossiga na sua profissão, uma ou outra, ou qualquer outra, mas eu acho que isso faz, de alguma maneira, incentivar as pessoas a tentar mostrar que continuam talentosos. É o caso do Neymar. Eu torço para que ele volte, só acho que se ele tiver liberado agora, nós estamos conversando, o doutor Lasmar liberou. Eu acho que o Tite não tem para jogar, obviamente, contra a Suíça e nem contra Camarões. O Brasil está classificado, coloca a sua principal arma a partir da próxima fase. O Tite também falou, né? Basicamente aquilo que o Nilson disse, né? O diagnóstico vai ficar para o departamento médico, quando os jogadores vão voltar. Mas o Tite... Mas isso é aprendível. O Tite falou o seguinte... Diagnóstico, jornalista dá diagnóstico, qualquer um dá diagnóstico, isso é uma burrice assustadora, entendeu? Diagnóstico você tem que esperar o médico. Quem sabe esse negócio de diagnóstico é o médico. Não é que a gente fala, eu tô vendo aí, o cara vai voltar louca. Não, calma, isso aí é que nem morte. É que nem morte. Deixa o médico falar sobre a morte. Morreu. Depois que ele falar que morreu, o cara morreu mesmo. É mais ou menos isso, entendeu? E basicamente isso que o Tite falou, né, Nilson? Ele falou que ele acredita que tanto o Danilo quanto o Neymar, eles joguem a Copa do Mundo. É lógico que ele vai deixar para o corpo médico dizer isso. Ele está na torcida. Exatamente. Ele está na torcida. Na torcida, como treinador, ele acredita que vai utilizar esses dois jogadores. Como todos nós estamos na torcida para o Danilo e para o Neymar. Você sabe, eu acredito muito em energia. Toda vez que você energeticamente deseja algo de ruim contra alguém, claramente volta para você. Claramente. Então isso é uma burrice também. Ou seja, o cara emitir a energia dele contrária a uma pessoa. Tá? Vai voltar para ele certamente, entendeu? Então, torcer pelo Neymar, torcer pela seleção brasileira, torcer para que o Brasil faça uma grande Copa do Mundo. Tá uma Copa sensacional. O Wanderlei, o Bruno, a gente já esteve em várias Copas e a Copa normalmente você tem que se deslocar, vai de um lugar para outro, pega avião, desloca. Não, tá todo mundo dentro de um único centro que é Doha, os estádios maravilhosos, 60 quilômetros, uma Copa linda, boa pro Brasil ganhar. Sabe? É o tipo da Copa legal pro Brasil conquistar. Eu só queria acrescentar, em cima do que o Nilson está falando, que nesse momento que nós estamos fazendo o programa ao vivo aqui, todos os grupos não têm definições plenas. Sempre falta alguma coisa em algum grupo aí. Ou brigando pelo primeiro e segundo lugares. Ou, a França que praticamente é a primeira. Né? Então, mas ainda tem uma já coisinha viva. Não, sim, mas ainda primeiro, segundo, está brigando por alguma coisa. Então, claro,
a primeira fase só acaba no dia 2. Mas é que, só para dizer que todo jogo na Copa do Mundo é importante, e isso está acontecendo nessa Copa, até com resultados surpreendentes, que a gente, tudo isso coloca um tempero, claro, na competição. Ô Vanderlei, no dia do diagnóstico, né, que confirmou que o Neymar perderia a fase de grupos, o Danilo também, a gente conversou, né, a gente falou com o Dr. Joaquim Grava aqui no Bate-Pronto da Copa e a gente conversou nos bastidores, né, você conversou com o Dr. Joaquim Grava, fez algumas perguntas para ele, mas você também conversou com outros profissionais e a gente conversou sobre esse assunto, que se eles voltassem ainda nessa Copa do Mundo, principalmente o Neymar tem a característica de chamar muito a falta, atrair a marcação, tentariam dar uma pegada nele, por isso você não usaria contra Camarões, por exemplo, né? Entre outros motivos, né? Esse é o mundo real. O mundo real é esse. Primeiro, o doutor Joaquim Grava confirmou. Falei, doutor, o senhor está tanto tempo nessa caminhada também, o senhor acha que a primeira coisa que passou pela cabeça do doutor Lasmar foi ainda bem que aconteceu no primeiro jogo? Ele falou, perfeito, é isso que passou pela cabeça dele, tenho certeza. Disse o doutor Grava, que tem experiência nisso, óbvio. Né? E depois eu perguntei para 2 outros médicos, também no mesmo patamar do doutor Grava, que conhecem a medicina esportiva há muito tempo e trabalham no futebol há muito tempo. Vai ter marcação doce, sabendo quem é o Neymar, a importância que ele tem para o Brasil? Se ele voltar, digamos assim, com uma proteção, diminuiu bastante a dor, falou assim, a primeira coisa que vão fazer é bater naquele lugar. Então a gente entende que ele deve voltar bem. Claro, e ainda assim com um lugar protegido. E aí ele vai suportar, porque ele tem experiência nisso. Agora, não, já está liberado, vai pensar que a marcação, não é o caso, né? Mas que a marcação suíça seria doce, que a marcação da seleção de Camarões, ó, cuidado, bate na perna esquerda, porque na direita, foi na direita, né? Foi. Na direita ele tem uma certa dorzinha lá. Imagine isso na próxima fase. Então tem que voltar na próxima fase inteiro. Inteiro. Aí sim, é o mesmo Neymar, é o Neymar de sempre, recuperado de uma contusão que ele já sofreu algumas. Mas não pode colocar meia boca. Essa é a Copa do Mundo, não dá, mas vai enfrentar o Nogueirópolis. Dá para jogar. Não é nada disso. É muito perigoso. Então por isso que eu prego que ele vote só na próxima fase. Chacon, o seguinte, a repercussão dessa possível volta, né? O jornal O Globo fez uma matéria, publicou nas últimas horas, que possivelmente o Neymar poderia enfrentar a seleção de Camarões, ou pelo menos estar à disposição. Como que repercute isso por aí, Chacon? E ainda mais, a repercussão entre os brasileiros desse tour que você está fazendo aí pelo Catar também, por diversos estádios com muitos brasileiros, o pessoal sente que esse é o momento da seleção, ou talvez a geração da seleção brasileira, que tem mais opções nas ausências dos 2 jogadores lesionados nesse momento, Chacon? Mais do que isso, viu, Kaique? Sente o torcedor brasileiro aqui que essa é a melhor seleção em muito tempo e que tem a maior probabilidade de ser campeão. Por exemplo, em 2006 teve uma boa seleção, 2010 também, 2014 também, 2018 também, mas essa é aquela mais coesa, é aquela que tem mais oportunidades, mais chances, né, de conseguir levantar a taça. Tem muito brasileiro que acaba passando por aqui, que acaba conversando com a gente e, claro, mostra essa confiança, né? E isso em todos os jogos, assim, quando a gente encontra o brasileiro, pergunta, pô, e aí, o que você tá achando? O que você acha que vai acontecer? E aí ele fala, pô, acho que dá, hein? E não vai ser só, por exemplo, porque eu sou brasileiro, porque eu tô torcendo pro Brasil, mas eu acho que, cara, tá encaixado esse time, acho que esse time tá coeso, né? E muito se passa por aquele fator, o Neymar é o melhor jogador do Brasil, isso é indiscutível. E aí antes se falava muito de uma Neymar dependência. Quem lembra disso? Hoje já não se fala mais tanto disso, pode perceber. A gente não fala mais tanto sobre essa dependência que se tem com o Neymar, com o que vai apresentar o Neymar, com um time que funciona através do Neymar, né? Um time que joga em função do Neymar. Isso não acontece. O Neymar é mais uma peça, uma baita peça, importantíssima nesse elenco, mas ele é mais uma dessa grande peça, dessa constelação, né, de estrelas que o Brasil tem, né? É até uma redundância. Já fala constelação, obviamente é de estrelas, mas para enfatizar a grandeza desse elenco do Brasil para essa temporada. Então, há uma confiança muito grande quanto a isso. Diferente da Espanha, que a gente conversava aqui com o torcedor há
pouco, né? O time da Espanha ainda é muito jovem, tá amadurecendo bem rápido, é verdade, mas o Brasil já passou por esse processo. A manutenção do Tite no cargo passa por esse processo de reafirmação dessa força brasileira numa Copa do Mundo. Então, há uma grande possibilidade, na visão dos torcedores por aqui, que o Brasil saia campeão no final das contas. Agora, levando para o lado sobre essa ausência do Neymar, é impressionante, porque nos treinamentos da seleção brasileira, pessoal de outras nacionalidades, é legal porque a Copa do Mundo faz isso, promove esse encontro de povos, né? Da mesma forma que a gente estava conversando agora há pouco com um torcedor da Espanha, daqui a pouquinho a gente puxa um da Alemanha também que sai falando, a gente já falou com diversas partes do mundo, a gente tem que começar a marcar, né? Gabaritar, ó, já falamos com esse país aqui, porque isso, há uma possibilidade disso, né? Há uma possibilidade desse encontro. E aí chegam os jornalistas de outros países, né? Então ontem, por exemplo, chegou um jornalista belga, veio pegar informações sobre a seleção brasileira, como é que tá o Neymar e tudo mais. E sempre a primeira pergunta é: Neymar, vai jogar, não vai? Como é que tá o estado de saúde dele? É sempre o Neymar, essa estrela continua mais forte no Neymar, obviamente. Então fica essa apreensão não só dos brasileiros que vieram cá para cobrir, né? Que vieram para cá para cobrir a seleção brasileira, os que vieram para torcer, mas principalmente de outras nacionalidades, para ver se o Brasil vai estar ainda mais forte com o Neymar ou se vai ter ausência mesmo do camisa 10 da seleção brasileira, ao menos nessa fase de grupos. Kaique.